Primeiramente, bom dia a todos aqui que estão presentes. Sou do segundo E, Felipe. Bom dia, meu nome é Carol. Vamos falar um pouquinho sobre comunismo e na questão global mesmo, do mundo que teve essa questão. E vamos falar um pouquinho sobre Karl Marx agora. Então, o que é o comunismo? O comunismo é uma ideologia política que promove uma sociedade igualitária, baseada em propriedade comum e nos meios de produção. Segundo Karl Marx, comunismo seria a base final da sociedade humana, que só seria alcançada com uma revolução proletária. E, segundo ele, o comunismo puro seria uma sociedade sem classes, não existiria rico ou pobre. Cada membro da sociedade teria direito de escolher em quem votar, o que produzir. Não seria uma pessoa, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não. Cada um teria seu direito próprio de pensar e escolher o que queria fazer. Complementando um pouquinho sobre Karl Marx, é interessante dizer que ele, vamos dizer assim, foi um dos principais filósofos que até fez críticas ao capitalismo, né? O capitalismo vamos dizer assim, a forma contrária totalmente do comunismo. O comunismo pregava mais o governo, está focado no governo, já o capitalismo não, já no capital, nas grandes empresas, na burguesia que foi crescendo, que tomou mais poder. E durante esse período teve grandes conflitos, principalmente que nem depois da Segunda Guerra Mundial. Um período meio que sombrio assim para todos, por causa até da existência da Terceira Guerra Mundial, por causa dos Estados Unidos e União Soviética. Os dois eles estavam, vamos dizer assim, em guerra fria, vamos dizer assim, guerra entre aspas, né? Um ameaçando o outro com um poder bélico, cada um mais que o outro. União Soviética tentando trazer a Coreia do Norte também, que foi assim, migrada, e a China também, que são dois países comunistas. E também teve Cuba, comunismo mais na América do Sul, né? Que teve um grande idealizador desse pensamento comunista, como o Che Guevara, que fez a grande viagem dele pela América do Sul, Central, até chegar em Cuba, assim conhecendo Fidel Castro, seu irmão Raul Castro. Criaram daí o Partido Comunista, fizeram a Revolução, e até hoje Cuba é bem comunista. Um ponto que eu gosto de destacar em Cuba, que é bem interessante falar, é o grau de alfabetização deles. Por ser um país comunista, que tem pouca liberdade de expressão, como julga a sociedade capitalista, que diz que um país comunista tem que ser de ordem correta, tudo, principalmente o poder militar, né? A alfabetização deles é de 98%, coisa que em países subdesenvolvidos, capitalistas, que não existe, né? Isso é importante também dizer sobre Cuba. E também sobre China, né, que se fechou agora no seu bloco, ultimamente com ameaça também de armas nucleares. E é um país muito fechado, que nem para a imprensa entrar lá, há uma burocracia, a liberdade de expressão é um pouco vaga, assim, tanto que esse pensamento, vamos dizer assim, comunista, às vezes, prejudica a sociedade, né? É que os comunistas agora estão perdendo um pouquinho de poder, né? A China era um país bem comunista antes, teve grandes conflitos, uma grande crise econômica, e agora ela abriu as fronteiras para o mercado capitalista, que até hoje ela está se tornando umas grandes potências, né? Que nem teve uma crise agora mesmo, a China está saindo muito bem, com a maioria da mão de obra é da China, por causa de ser até uma mão de obra barata, né? E onde se implantava mais o comunismo era na região de Taiwan, onde era bastante organizado, Exército Vermelho. Vamos dizer assim, que a grande diferença assim, do mundo ocidental, que tem a grande parte no mundo que está empregado no capitalismo, comercialismo, as grandes empresas estão no poder, tem um pensamento muito diferente dos comunistas,
que tem que ser bem mais, eles acham que tem que ser bem mais rígidos para ter a sociedade perfeita. Bom dia, meu nome é José Nereu, estou apresentando o sexto D junto com a minha amiga Júlia. Vai me falar agora sobre o período neolítico. No período neolítico, o ser humano passou a polir a pedra, aumentando a eficiência de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas desse período estão a agricultura e o pastoreio. Por isso, os agrupamentos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. As aldeias neolíticas, o trabalho foi dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres se especializaram na agricultura, preparamento dos alimentos e cuidando das crianças. Já os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e garantiam a segurança da tribo, do grupo. Criança e idosa não trabalhavam. Quem produzia trigo ou óleo, exemplo, passaram a trocar os seus produtos por vasos de cerâmicas, mantos de pano ou até uma espada de ferro. Assim começou a surgir o comércio. Com o tempo, os produtores já não trocavam. Surgiu um novo personagem naquela época, o comerciante. Olá, meu nome é Maila. Meu nome é Andressa. Nós somos do segundo F e iremos apresentar um trabalho sobre o nazismo, o fascismo e o neonazismo. O nazismo é um sistema político que teve como seu líder Adolf Hitler. O partido em si acreditava numa nação próspera, através da concentração dos seus povos, a raça ariana. Nesse período, houve tempos em que o mal da Alemanha deveria ser eliminado, ou seja, os judeus, os comunistas, os negros e os homossexuais. Nesse período, a Alemanha prosperou como nunca e se reergueu de um caos e de uma pós-guerra e dos sofrimentos e das humilhações do Tratado de Versalhes. O neonazismo nada mais é do que pessoas que se reúnem para defender o nazismo e o preconceito à sociedade. Eles atingem em específicos grupos, como os homossexuais, os negros, os índios, os comunistas, os judeus. O fascismo é uma doutrina totalitária orbitando a extrema-direita. Foi desenvolvida por Benito Mussolini na Itália em 1919 e durante o seu governo. O fascismo deriva de fascio, um grupo político ou de militância que surgiu na Itália nos fins do século XIX e no início do século XX. Ou também de fasces, que no tempo do Império Romano era o nome dado a magistrados, representado por um machado, rodeado de varas, representando o poder do Estado e a unidade do povo. O fascismo ficou conhecido também pela expressão camisas negras, devido ao uniforme que utilizavam. Olá, meu nome é Gabriel Batista, estou aqui representando o sexto ano E com o tema fósseis. Bom, fósseis, a resolução de fósseis são pegadas de animais e marcas de plantas que são feitas na terra, na areia. Bom, arqueólogos encontraram, vamos supor, pelo mundo, a marca de uma onça, certo? Isso já é um fóssil. E a marca de uma planta venenosa, isso também já é um fóssil. Que mais dá para usar? Marcas que encontram pelo mundo, pegadas no chão, pegadas de humanos. Vamos fazer uma suposição. O homem das cavernas. O homem das cavernas é aquele que veio bem antes, que foi o primeiro a pisar no mundo, vamos supor. Ele fazia marcas no chão, com a mão, com o pé, ficava ali. E em alguns lugares encontram ainda aquelas marcas, pegadas, tudo, daqueles animais que existiam naquela época. Encontravam e tirar uma resolução daquilo. Bom, aqui eu tenho um fóssil de planta, que aqui a gente usou o gesso e aí a gente pegou e colocou uma planta para marcar. Aqui já é um fóssil. Resolução: fósseis são pegadas de animais ou pegadas não,
ou marcas de plantas deixadas em lugares assim encontrados pelo homem. Somos alunos do 6º ano F. E vamos falar hoje sobre a pré-história brasileira. Começamos com o sítio arqueológico da Lagoa Santa. No sítio arqueológico da Lagoa Santa já foram encontrados cerca de 500 esqueletos humanos, entre eles o crânio de Lucia. Desenterrado em 1975, o crânio de Lucia é o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. Transportado de Minas Gerais para o Museu Nacional da Quinta, no Rio de Janeiro, permaneceu anos esquecido entre caixas e refúgios do acervo da instituição. Foi ali que o órgão Walter Neves, da Universidade de São Paulo, USP, encontrou alguns anos atrás. A pré-história brasileira também é estudada por meio da pintura rupestre. É o caso de 25.000 desenhos encontrados nas paredes das cavernas na Serra da Capivara, no Piauí. Sambaquis é o conjunto de conchas e sedimentos. Os sambaquis são encontrados geralmente no sul da Bahia e no Rio Grande do Sul. A maior concentração do sambaqui é entre São Paulo e Santa Catarina. Ned Piton é paulista de Jaú, se formou em História Natural na USP. Ned tem 72 anos e luta pelo seu ideal de tornar a região pobre do Piauí em um grande centro turístico. Oi, meu nome é Bruna, sou do 3º C. Eu vou falar sobre ciência antiga. A alquimia tem vários significados. Na antiguidade, a alquimia tinha a química, a física, a arte e o culturismo. Como assim? Para construir a Acrópole, ela precisou de um engenheiro, a física, a química e o culturismo. Senão a Acrópole ela ia cair se não tivesse alquimia. O Hermes, a alquimia para Hermes era uma coisa obscura, tipo tudo escuro. Ele não sabia totalmente o que era, o que ele via era como uma coisa mágica. Bom dia a todos, eu sou a professora Sônia, sou a diretora-geral do Colégio Estadual Benedito João Cordeiro e estamos muito felizes nessa data por termos um evento assim tão importante na nossa escola, organizado principalmente pelo professor Paulo Rubens de História, onde ele traz toda a vivência e os conteúdos de sala de aula para uma prática dos alunos, onde realmente os alunos são motivados a explicar e realmente dominar, mostrar o domínio do conteúdo em sala de aula. Então, gostaria de parabenizar principalmente o professor Paulo por toda a organização da feira e agradecer também a colaboração de todos os outros professores que estiveram aqui nesse evento. Muito obrigada.